No vídeo de hoje a gente vai ver 4 ações de 4 empresas sólidas que pagam bons dividendos. Depois da vinheta, vem comigo. Fala aí, meus amigos do Valor em Ação, como é que vocês estão? Tudo na paz? Badu Vieira aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre 4 ações de 4 empresas fortes e sólidas que pagam bons dividendos. Vamos analisar aqui, lembrando que isso daqui não é recomendação de investimento, não é uma recomendação de compra nem de venda, até porque isso não funciona. Muita gente pensa que investir em ações, vou até contar a história para vocês aqui, muita gente pensa que é uma receita de bolo, que você vai seguir ali, que o que funciona para um vai funcionar para o outro, e isso na verdade não existe. Até que faz sentido você pensar isso, por que essa carteira funciona para mim e não funciona para tal pessoa. O maior ingrediente de uma carteira de investimentos para o longo prazo é o próprio investidor, é o perfil do investidor, é o patrimônio que ele já acumulou, é o conhecimento que ele tem com relação a investimentos, economia, tudo, o momento de vida dele, se tem filho, se não tem, a idade, tudo isso vai interferir na sua carteira de investimentos. Então, quando muda o investidor, meus amigos, muda a fórmula, não faz sentido. O que funciona para mim, a minha carteira, pode não fazer sentido nenhum para você. Então, não tem essa de ficar copiando, você tem que estudar as empresas e ver o que melhor se encaixa ali com a sua estratégia e com o seu perfil. Ver o que se encaixa com a sua estratégia a partir do momento que você ganha conhecimento com relação a todas as classes de ativos. Eu acho que só conhecendo bem todas as classes que você vai conseguir montar uma carteira diversificada, né, e bem sucedida no longo prazo. E dito isso, vamos aqui para as 3 ações que eu separei de empresas sólidas e que pagam bons dividendos. A primeira empresa da nossa lista aqui é a Graziotin, é uma empresa do segmento de varejo, atua ali no estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. A empresa tem mais caixa do que dívida. Isso significa que a empresa tem um endividamento líquido negativo, meus amigos. Por isso que ela é uma empresa muito sólida. A dívida líquida é a dívida bruta menos o que a empresa tem de disponibilidades. E no caso da Graziotin aqui, ela tem uma dívida líquida negativa. A dívida líquida em relação ao EBITDA da empresa, para vocês terem uma ideia, é de menos 0,71. Então a empresa, do ponto de vista de endividamento, que é uma coisa que você tem que analisar, é uma empresa muito sólida, tem um balanço sólido, uma estrutura de capital conservadora, não é uma empresa que vai ser fortemente impactada, que corre o risco de quebrar dependendo de uma crise. Exatamente agora a gente está passando por uma crise, a empresa foi impactada, assim como outras empresas de varejo também foram impactadas, mas como ela tem um balanço muito sólido, uma estrutura de capital conservadora, ela certamente não vai falir nessa crise. A gente está vendo que a empresa tem uma dívida líquida negativa, tem um índice de liquidez corrente também muito bom, que é a capacidade justamente da empresa honrar com os seus compromissos de curto prazo ali. Então, no curto prazo, a empresa está bem respaldada, bem segura. Liquidez corrente na casa de 2,82. O ROI da empresa também é um bom ROI, 21,75%. O ROI que é o retorno sobre o patrimônio líquido, o retorno sobre o capital do sócio. Quando a gente olha para outros indicadores da empresa aqui, a gente percebe que ela tem, por exemplo, boas margens, margem EBITDA de 33,2%, a margem líquida de 31,06% e um dividend yield nesse momento de 4,74%. É um dividend yield relativamente alto se você considerar o que a taxa Selic está pagando e a crise em que as empresas de varejo enfrentaram aí. É um dividend yield, né, bem razoável aí, o dividend yield da Graziotin. A próxima empresa que a gente vai analisar aqui é a Itaúsa. A Itaúsa é a holding controladora do Banco Itaú. Você pode analisar Itaúsa, você pode olhar Itaú também. Quando a gente olha a alavancagem dos bancos, o ideal é que a gente analise o índice de Basileia e não a dívida líquida em relação ao EBITDA. EBITDA é meio complicado se analisar em bancos, inclusive. A gente pode falar sobre isso em outro vídeo. O índice de Basileia do Itaú é um dos mais seguros, aí, um dos mais conservadores do mundo. Inclusive, eu estou falando do Itaú porque mais de 90% dos resultados da Itaúsa vem da participação que ela tem no Banco Itaú, mas se você for parar para pensar, o Banco Itaú também é uma baita empresa sólida que paga bons dividendos. Um P sobre L da Itaúsa aí na casa de 13,57, um P sobre VP 1,67 e um dividend yield de 4,8%. Vale lembrar que por conta dessa crise que a gente está vivendo ali, os bancos tiveram que aumentar as provisões para devedores duvidosos, teve um impacto muito forte
tanto no lucro líquido quanto na rentabilidade dos bancos. E por conta disso, a gente está vendo um dividend yield reduzido aqui em relação ao histórico de dividendos, inclusive, da Itaúsa. Mas sem dúvida nenhuma, tem tudo aí para passar bem por essa crise quando a gente tiver uma recuperação da economia, se recuperar e voltar, inclusive, a pagar bons dividendos, dependendo, inclusive, da inadimplência que a gente tiver aí no setor bancário. E a terceira empresa da nossa lista aqui é Taesa. Código de negociação TAE11, é uma empresa do setor elétrico, do segmento de transmissão de energia elétrica, que é um setor perene também, igual ao setor bancário que a gente estava falando da Itaúsa, tem tudo para continuar existindo, a gente vai continuar precisando consumir energia elétrica por muitos e muitos anos. Provavelmente ninguém consegue viver sem isso aí, as empresas não funcionam, nada funciona, independentemente da forma como a energia é gerada, ela precisa ser transmitida e consumida pela população. Então é um setor, um segmento muito perene, com previsibilidade alta de receitas, contratos longos, reajustados pela inflação, então é certeza que os dividendos que você vai receber também serão aí à medida que os contratos vão sendo reajustados, também serão reajustados pela inflação. Por isso que eu considero também uma empresa muito sólida e também tem um balanço patrimonial muito sólido. Se a gente olhar também o endividamento da empresa, não é um endividamento ruim, não é nada fora do controle, é tudo sob controle ali. A empresa tem mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais em caixa, inclusive. Também é uma empresa que possui excelentes margens, boas margens quando a gente olha para a margem EBITDA de 81,59% e uma margem líquida na casa de 57,25%. A gente vê que a empresa tem boas margens, inclusive comparada com empresas do mesmo setor e do mesmo segmento. São margens muito boas, então, na minha opinião, a Taesa é uma empresa muito forte. Eu não poderia deixar de mencionar aqui o dividend yield da empresa, que está hoje na casa de 9,66%. Então, realmente uma boa pagadora de dividendos. Quem tem ações da Taesa, com certeza vai concordar comigo. A empresa paga altíssimos dividendos, bons dividendos pro acionista, e quem tem não vende, quem tem gosta. Sabe aí, quem gosta de dividendos, gosta muito de investir na Taesa. Beleza, meus amigos? Essas foram as 3 ações fortes que pagam bons dividendos. Eu sei que no título do vídeo aí você está vendo que tem 4 ações, mas se você quiser saber a quarta, vai lá no meu Instagram hoje nos stories, que eu vou postar stories detalhados sobre uma ação muito forte e que paga muito bons dividendos. Não deixa de dar um pulo lá no meu Instagram e me seguir, @BaduVieira, beleza? E o vídeo de hoje foi esse, meus amigos, ações fortes, sólidas, que pagam bons dividendos. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não deixa de se inscrever, deixar seu like aqui e me acompanhar lá no Instagram. Um abraço, tamo junto!